Olá, eu sou Renata Martins. Sou Ana Paula da Silva. Nós somos enfermeiras da educação continuada e pertencemos ao Núcleo de Segurança do Paciente também do Hospital Geral de São Mateus. E hoje iremos falar sobre identificação de pacientes. Dentro do conceito da Joint Commission, em 2011, fala-se que a identificação correta do paciente é o processo pelo qual se assegura, né, que a ele é destinado um determinado tipo de procedimento ou tratamento, prevenindo a ocorrência de erros e enganos que possam lesá-lo. A identificação correta do paciente, ela está no primeiro passo das 6 metas internacionais de segurança do paciente. É componente de uma cultura de segurança organizacional. É importante para evitar eventos adversos que possam ocorrer desde a admissão até a alta do paciente, em todas as fases do diagnóstico e do tratamento. Pode certamente evitar desde os erros de medicação até erros em procedimentos cirúrgicos. Alguns fatores podem potencializar os riscos na identificação do paciente, como o estado de consciência, que é o exemplo de paciente que é encontrado em via pública desacordado, sem documentação, mudança de leito, que às vezes a gente muda o leito, algum dado pode ter ficado para trás, uma identificação de leito pode ter ficado equivocadamente, pacientes com nomes iguais ou parecidos na mesma enfermaria, onde a gente sempre orienta a equipe a estar avaliando as possibilidades de não favorecer esse tipo de situação. Como funciona aqui no Hospital Geral de São Mateus? Então, todo paciente, ao fazer sua ficha de atendimento na recepção do pronto-socorro, deve receber uma pulseira termoimpressa. Existe uma ficha de classificação de risco, da qual, no momento da realização dessa ficha, é impressa a pulseira com mais 4 etiquetas. Uma das etiquetas vai na ficha de classificação de risco, mas 4 etiquetas irão na ficha de FA para que seja identificado outras fichas, alguns exames que possa ser solicitado para este paciente, especificamente. Então, na identificação do paciente adulto, a nossa pulseira é termoimpressa, como a gente pode ver, ela é colocada preferentemente no membro superior direito. Então, a gente utiliza este membro e, na impossibilidade, sempre trocar para membro superior esquerdo, tendo como próxima opção os membros inferiores. Esta é a nossa identificação no Hospital Geral de São Mateus do prontuário. O nosso prontuário ele é pelo sistema S4SP, é um prontuário eletrônico. Neste prontuário, por não ser manuscrito a identificação, isso já minimiza as falhas do processo de identificação do paciente. Porém, não nos exime de sempre estar conferindo com documentação e os dados beira-leito do paciente com pulseira, com identificação, e quando o paciente é comunicante, seguir o protocolo de orientação de confirmação de dados. Esta é a nossa placa de identificação de leito de pacientes adultos, contendo, além do nome, o número do leito, tanto quanto os riscos que ele corre, como prevenção de queda, seria uma classificação realmente aqui, o risco de flebite, prevenção de lesão por pressão, alergias. É uma ficha que tem que ser gerenciada, é uma identificação de leito que tem que ser gerenciada no dia a dia, na linha do cuidar. Aqui é a identificação da etiqueta para tubos, no qual deve ser usada em todos os tubos de coleta. O nosso laboratório não aceita, não deverá aceitar tubos com coletas manuscritos, exceto se houver alguma justificativa, como falha no sistema. E ainda assim, o laboratório deverá conferir os dados do paciente quando chega esses tubos junto ao profissional que está entregando. Pontos de atenção. Caso a pulseira caia, fique ilegível ou danificada, a equipe de enfermagem deve trocar imediatamente ou assim que possível, devendo providenciar uma nova pulseira termoimpressa. Então, para o paciente que der entrada diretamente pela emergência, o acompanhante será orientado a fazer a ficha de atendimento na recepção, que irá entregar essa ficha, né, com as etiquetas para a enfermagem proceder à identificação do paciente e do que mais for necessário, os tubos de coleta, né, as fichas posterior ao atendimento. Então, para o paciente que der entrada diretamente no setor de internação, o funcionário desse setor terá o mesmo procedimento da recepção do pronto-socorro, com a diferença de já aderir as etiquetas aos impressos que compõem o kit de internação. Para cada internação será impresso 4 etiquetas. Devemos confirmar a identificação do paciente.
Antes de qualquer cuidado, nós devemos perguntar ao paciente ou ao familiar, no caso do paciente não responder ou ser uma criança, qual é o nome dele, e conferir as informações contidas na pulseira do paciente com o cuidado prescrito. Este é o fluxograma de identificação do paciente desde a sua entrada. Como já dissemos, a recepção, ao abrir a ficha, imprimir etiquetas, anexar a FA e colocar a pulseira de identificação. Nesse processo, o funcionário da recepção deve conferir os dados do paciente junto ao mesmo. A equipe de enfermagem deve utilizar a etiqueta em todos os impressos de enfermagem que não são impressos através do S4SP. O médico também utilizar as etiquetas nos pedidos de exames, encaminhamentos e receitas, assim como a equipe multi, checar a identificação antes de cada procedimento e solicitar à recepção as etiquetas caso haja necessidade. A equipe multiprofissional deve solicitar diariamente e utilizar em todos os impressos de internação as etiquetas. A verificação da identidade do paciente não deve ocorrer apenas no início de um episódio de cuidado, mas deve continuar a cada intervenção realizada ao paciente, durante a sua permanência no hospital. Então, todas as vezes em que for prestar um cuidado ao paciente, solicitar a ele que ele diga o nome dele. Jamais devemos perguntar a ele, você é a senhora Maria ou o senhor João? Porque o paciente pode não compreender e concordar por engano e ser administrado ao paciente uma medicação inadequada ou um procedimento que não deveria ser direcionado a ele. Considerações importantes. Promover o rodízio dos membros de acordo com as necessidades dos pacientes, levando em consideração situações como edemas, amputações, presenças de dispositivos vasculares, feridas, a presença de alergia ao material da pulseira, outras situações que necessitem a troca da pulseira do membro originalmente utilizado para a identificação. Nos casos em que a identidade do paciente não está disponível na admissão e quando não houver a informação do nome completo, poderão ser utilizados o número do pontuário e características físicas mais relevantes do paciente, incluindo o seu sexo e cor. O registro dos identificadores do paciente devem ser impressos de forma digital, preferencialmente. Atenção! Quando a identidade do paciente não estiver disponível na admissão, os marcadores de identificação serão o número da FA, sexo e cor, até que se obtenha os dados do mesmo. Se houver mais que um paciente nessas condições, devemos identificar como desconhecido 1, desconhecido 2. No caso de identificação em pediatria, as crianças de até 1 ano devem ser identificadas com o uso da pulseira no tornozelo direito. A partir de 1 ano de idade, as crianças já podem ser identificadas com pulseira no punho direito. É importante, neste momento, explicar para a mãe ou acompanhante a importância de manter a pulseira na mão da criança. Aqui temos a ficha de identificação de leito do recém-nascido, utilizado no alojamento conjunto. Nela, podemos inserir manualmente todos os dados referentes a SRN. E também temos a placa de classificação de risco utilizado para o leito em que o binômio está. Então, é colocado o nome da puérpera, os riscos que ela pode correr, como queda, flebite, alergias, fissura mamária ou hemorragia, e ao lado temos também o nome do RN, se já houver, e os riscos a que esse RN está exposto: queda, hipoglicemia, pega incorreta, hipotermia ou broncoaspiração. No momento de recebimento deste binômio, a enfermeira responsável pela enfermaria e pela admissão deste deve realizar a identificação de leito, se atentando à confirmação dos dados presentes na pulseira da mãe e nos impressos, bem como a pulseira do RN. Aqui temos a pulseira de identificação mãe-bebê.
Ela deve ser utilizada imediatamente após o nascimento do RN e colocada no pulso direito da mãe. Não deve ser retirada a pulseira termoimpressa que essa mãe recebeu no momento da admissão. Essas pulseiras binômios são numeradas, havendo a mesma numeração na pulseira do RN e da mãe. E elas têm a cor azul ou rosa, que devem ser utilizadas de acordo com o sexo do RN. A pulseira do RN deve ser colocada no tornozelo direito. Em casos de necessidade de substituição de pulseiras do binômio, é necessário utilizar uma pulseira em branco, em tamanho adequado. Temos pulseiras para o RN, pulseiras em tamanho adulto, e nelas devemos colocar todos os dados que havia na pulseira original, incluindo a numeração impressa na pulseira colorida. A confirmação dos dados contidos na pulseira do binômio deve ocorrer em todo momento que o recém-nascido for entregue à mãe ou ao responsável legal. Sempre que esse RN for retirado da mãe para a realização de algum procedimento, ao ser devolvido, precisa ser conferida a identificação dessa pulseira. Temos aqui uma pulseira com dados inadequados. Para refletir. Colocamos essa pulseira aqui porque eu acho que não é um fato isolado, né? E essa pulseira ela não contém numeração, né? Que seria uma numeração que se equipara à de mãe e à do bebê. Ela está confusa porque ela fala o nome da paciente que não está tão legível como deveria. Então, ela tem hora do parto, sexo, a data, ela tem rasura na data, está escrito parto. Então, parto normal, embora ela pareça muito pequena, parece ser a da paciente. Portanto, a pulseira ela não deve ter dados que gere dúvida, que em nenhum momento possa dar interpretação dúbia. Então, ela tem que estar, preferentemente, termoimpressa. No caso de algumas instituições, como a nossa, que ela ainda é manuscrita, essa letra tem que ser legível e conter os dados de maneira que, de forma alguma, seja equivocados. A gente tem que educar esse paciente, acompanhante, família, cuidador, para envolver, né, principalmente o paciente, o acompanhante, envolver nessa cultura de processo de identificação correta, porque muitas vezes a gente entra no quarto e vários profissionais irão perguntar a mesma coisa. E aí esse paciente ele pode não entender por que as pessoas estão querendo confirmar esses dados o tempo todo, e isso precisa estar claro que é para a segurança dele e a necessidade desta rotina. Precisa ser valorizado também pelo paciente e família. Então, essa cultura ela tem que abraçar todo esse contexto. Então, é necessário que seja explicado, né? E a gente tem que registrar a orientação realizada ao familiar e acompanhante. Atenção! Mesmo que o profissional de saúde conheça o paciente, entenda uma amiga, a mãe, a vizinha, então deveremos verificar os detalhes da identificação desse paciente para garantir que o paciente correto receba o cuidado correto. A rotina ela não pode fugir de forma alguma. Notificação. Devemos fazer a notificação dos casos de identificação errado de pacientes. Por quê? Porque todos os incidentes envolvendo essa identificação incorreta, eles devem ser notificados e investigados. Lembrando que, como foi falado nas outras aulas, de forma alguma ele é punitivo, ele tem cunho educativo. Então, a implementação das recomendações geradas pela investigação devem ser monitoradas pelo próprio serviço e serve para a gente gerenciar, repensar e de que maneiras a gente vai atuar e ter intervenções para garantir a melhoria desse processo. E a responsabilidade da equipe multidisciplinar, participação ativa na disseminação de cultura de segurança do paciente. É super importante que a equipe participe e que ela pratique, que ela realmente atue com as boas práticas. Então, para isso, é preciso fazer um trabalho de conscientização dos profissionais, aprimorando a cultura de segurança destes pacientes. Então, o que a gente conclui diante do contexto? Né? Que os riscos eles não clínicos estão presentes na rotina dos serviços de saúde, assim, é imprescindível o cumprimento das legislações, normas e protocolos para garantir a segurança e minimizar a possibilidade de ocorrência de acidentes, complicações e implicações legais. A gente quer agradecer
E de uma maneira bem consciente, eu quero falar, eu e a Renata, que se não houver frutos, valeu a beleza das flores, se não houver flores, valeu a sombra das folhas, se não houver folhas, valeu a intenção da semente. A ideia é essa realmente, é plantar uma sementinha e que a gente vá trabalhando essa questão da cultura de segurança do paciente e vivenciando, atuando com as boas práticas. Obrigado. O Núcleo de Segurança do Paciente, a Educação Continuada do Hospital Geral de São Mateus agradece.